Um dos caras me pergunta aqui, eu falo assim, pô, o primo gosta, o que o primo faz de hobby? Ele compra empresa. É isso que ele faz. Tá Para de com isso, cara. sacanagem em casa, qual empresa que eu vou comprar hoje? Não, para Eu com isso, fico cara. olhando assim. Aí tu tava me contando de uns aplicativos, umas paradinhas que tu Ah, tava comprando. verdade. Tu ainda tá nessa? Ainda é uma parada que tu faz? Tu vai colocando a galera pra dentro do grupo? Como é que Sim. funciona isso aí hoje? Cara, no Grupo Primo, né? Lembrando agora que eu não te respondi, né? Agora que eu lembrei que eu não respondi direito. Cara, o Grupo Primo é o seguinte, a gente Pô, você é tem... bom nisso, hein, cara? Porque assim, eu meio que perguntei de novo a mesma coisa com outras e tu percebeu. Pô, você é bom nisso, hein, cara? Parece que você faz todo dia. É... Cara, a gente tem lá, assim, imagina que tudo parte de uma audiência, Aham. né? Uma audiência qualificada. Né? Que Então, tá ali pra ver aquele assunto. assim, a audiência que permeia, né? O Grupo Primo é uma audiência interessada em negócios, em finanças. Aham. São pessoas que realmente querem crescer na vida, são pessoas que não é que não reclamam, mas elas realmente priorizam, pô, deixa eu pegar para mim e fazer, né? Reclamam menos do que a média, digamos assim, do Brasil. Então, pessoas que querem vencer de alguma forma. Nasci ferrado, nasci na base, nasci sem estrutura, não sei o que lá, beleza, mas dá para fazer alguma coisa para melhorar? Quero crescer. Então essa é a nossa audiência, né? E dentro disso você tem investidores profissionais, você tem empreendedores, você tem tudo isso. Então tudo que a gente faz no Grupo Primo é de alguma forma oferecer soluções para essa audiência, né? E dentro disso a gente começa das soluções educacionais, tá? Então, bom, primeiro que a gente produz muito conteúdo gratuito, né? Então a gente produz, cara, podcasts. Os 4 maiores podcasts, cara, de negócios do Brasil, 3 ou 4, né, depende do ranking, eles são nossos, por exemplo. Então, cara, a gente tem uma expertise em business, assim, né? Então, cara, a gente tem audiência, a gente tem canais de YouTube, a gente tem vários seguidores, etc. Então, a gente tem uma audiência onde a gente produz conteúdo de graça. E aí, para uma galera que quer se aprofundar, né, a gente tem alguns negócios de assinatura de ticket baixo. Né? Então, poxa, a gente tem algumas centenas de milhares de assinantes em plataformas nossas. Então, a gente tem a Finclass, né? Então, a pessoa assina lá por R$ 49,90 por mês. Aham. Né? A gente tem Stage, uma plataforma de marketing. A gente tem a Speech, né? Que é uma research. Então, a gente tem negócios de assinatura de ticket baixo. E aí aqui a gente angaria, cara, bastante assinante. Só que para essas pessoas, algumas querem se aprofundar. Tá? E algumas querem trabalhar no mercado financeiro. Então a gente tem, por exemplo, a Top Invest. Cara, a Top Invest é assim, um negócio sensacional. Todo mundo que vai trabalhar no mercado financeiro tem que tirar alguma certificação financeira. Né? Então, um gerente de banco precisa tirar uma certificação. Um assessor de investimentos precisa tirar uma certificação. Tá? E o mercado financeiro é um mercado que ele geralmente paga acima da média. Tá? E tem muita busca por profissionais do mercado financeiro. Então, a Top Invest ela tem 60% do market share do Brasil, por exemplo. Porra. Então, muitas pessoas nem sabem que a Top Invest faz parte do grupo, mas 60% de todo mundo que trabalha no mercado financeiro daqui para frente passa pela Top Invest. Tá? Então, a gente forma muita gente todo mês. Então, a gente tem esse business que prepara as pessoas para trabalharem e a gente tem uma linha de pós-graduação também. Então, a gente lançou uma pós-graduação comigo, a gente lançou uma pós-graduação com o Barsi. Teve aquele corte que viralizou, não sei se você viu lá do 1 milhão, ganhou 1 milhão e 15 mil por dia e tal. A gente lançou um MBA com ele. Cara, ele tem 4 bilhões, assim, é um cara incrível, incrível, incrível. A gente vai lançar agora uma pós também muito bacana. E tem mais uma pós que a gente vai lançar também no ano que vem. Então a gente tem uma linha de pós-graduação aqui. Tá? Só que imagina o seguinte, a gente passou a vida inteira... Onde que tá essa pós-graduação? Tá na Top Invest? Não, a gente... Cara, será que pode anunciar isso? Tá, ainda não A saiu. gente- Tá bom, então deixa. Pode, será? Cara, é que assim, É que a gente não anuncia isso aí. mas não é tu que Pode? manda, porra. Tu que sabe. Mas eu não sei se tem uma estratégia. Já assinou contratos aí? É? Pô, o acho é foda, hein? É. A gente... Cara, a gente... O que você acha? Tá fazendo aí. Tá. Sei lá, é possível que... Sei lá, a gente compre uma universidade. Fecha uma Tá bom, parceria tá com bom, uma tá bom, universidade. Tá bom. Fecha uma parceria, vamos dizer Tá assim. bom. Certo, Kaique? Aí a gente tem essas pós-graduações nessa universidade, que Tá a bom. gente pode fazer uma E parceria e, aí tal. vem aí certificadinho bonitinho, Mac, o caralho. Aí MBA, Mac, Tá. tudo mais. Então é isso daqui. Então a gente tem essa linha de assinatura. A gente tem essa linha aqui, de fato, de pós-graduação ou de profissionais que querem trabalhar no mercado. Tá? E a gente tem agora a nossa linha de fintech. Então a gente fez a aquisição de uma fintech, né, da Grão, e a gente montou uma gestora de recursos. Tá? E aí a gente viu o seguinte, pô, você tem R$ 1 trilhão em previdência privada no Brasil.
E desse 1 trilhão de reais, 500 bilhões não batem a renda fixa mínima, que seria o CDI. Então a gente falou, vamos criar um fundo de previdência. Então a gente criou um fundo de previdência muito barato e a gente quer que seja o maior fundo de previdência do Brasil. Então a gente agora entrou em produtos financeiros. Então a gente é um business hoje onde a gente tem aqui, cara, audiência, plataformas de assinatura, tá? A gente tem aqui pós-graduação e formações profissionais. E a gente tem aqui uma fintech onde a pessoa pode investir junto com a gente. Pô, tá? esse teu movimento de ir para educação é muito interessante, apesar de, se você olhar com cuidado, igual você estava falando aí, pô, tem audiência, a galera tá ali, especificamente a tua audiência, que é uma galera que tá ali por causa de, para falar de negócio, para falar de dinheiro, falar de investimento e tal, é meio natural imaginar que você fosse mesmo para educação. Por outro lado, assim, olhando com menos cautela, pode ser surpreendente até. Pô, maneiro. Então a gente começou o podcast, não foi pensando em vender, cara, assim, não era tanto assim a nossa cabeça. Nossa cabeça era produzir conteúdo. Mas aí você percebeu com o programa que entendeu a tua audiência e foi isso que te levou para criar conteúdo de educação, eu imagino. Sim, não, perfeito. A gente... lembra, quando eu vendi meu negócio, eu me dediquei à educação. Né? Então, quando a gente começou o podcast, já foi sob a ótica de educação. Agora, vender e monetizar isso veio do pedido da audiência. Né? Então, eu acho que a educação é um dos principais canais de aquisição das empresas do futuro, acredito. Tá? Então, a educação faz as pessoas elas expandirem a consciência, irem para o próximo passo de consciência. Né? Então, por exemplo, se eu falar, cara, deixa eu cuidar do seu dinheiro hoje, talvez você não esteja preparado para isso. Talvez você fale, eu não preciso. Ou já estou investindo bem, ou sei lá. Mas se eu te ensinar sobre isso, talvez você vá perceber que você não está investindo bem. E talvez você vá perceber que se você continuar assim, você não vai chegar onde você quer no futuro. Então, talvez por causa disso, você fale, cara, Thiago, mas o que eu faço então com o dinheiro? Eu preciso da sua ajuda. E eu posso oferecer, te ensinar ou te oferecer um produto financeiro. Né? Então, a educação ela é canal de aquisição para todo mundo. Então, olha só que interessante. Eu estava fazendo um estudo esses dias, tem um portal chamado Infomoney, né, que é super famoso. E hoje, provavelmente em termos de números, o maior portal de finanças do Brasil. Tá? Tem umas 17 milhões de visitas todos os meses. Dessas visitas, né, tem um case muito interessante. Tem um termo de busca que seria exchange de criptomoedas. Tá? Então, mas assim, exchange de criptomoedas. Quem pesquisa por exchange de criptomoedas está claramente procurando uma exchange de criptomoedas para investir. Tá? Então, quantas vezes a gente não recebeu uma ligação já de alguém querendo vender alguma coisa para a gente não ouviu? Muitas vezes. Mas quantas vezes a gente não pesquisou alguma coisa já no Google que a gente queria comprar? Muitas vezes. Então, quando você pesquisa, se você se depara com algum artigo, alguma coisa explanando mais sobre o que você está procurando, essa pessoa, essa empresa tem mais chance de te vender. Então, esse portal, por exemplo, eles ranqueavam a palavra exchange de criptomoedas. Né? E aí, eu fui pesquisar, se você paga, né, no tráfego pago, para no Google você aparecer em primeiro, quando alguém escreve exchange de criptomoedas, você vai pagar entre R$2 e R$17. Tá? Então, você imagina que se você tiver, por exemplo, 100 mil buscas por mês de exchange de criptomoedas, e você tiver no site em primeiro lugar aqui, tá? E você tiver 50% dos cliques desses 100 mil, você vai ter 50 mil cliques. Se o custo for R$2, você está falando que você está economizando 100 mil reais de tráfego. Se for R$10, você está falando que você está economizando R$1 milhão de tráfego por mês. Só que quando você clica aqui, tá? Você vai encontrar um artigo te ensinando a escolher uma exchange de cripto. E no final você vai ter um vídeo te dando uma aula gratuita sobre como escolher uma exchange de cripto. E que se você deixar o seu e-mail, você vai ganhar um material gratuito para você ter um checklist de como escolher a melhor exchange de cripto. E aí você vai ganhar um vale de R$500 para você comprar a sua primeira criptomoeda, por exemplo. E aí quando você vai vendo, cara, isso aqui vira uma estratégia, você de repente abrir uma conta na exchange de cripto oferecida pela Infomoney. Então acho que, no final das contas, a maioria das empresas vão virar empresa de educação, porque educação é um custo de aquisição de cliente baixo. Tá? E eu acho que o segredo de um negócio escalável e replicável é um custo de aquisição baixo. Né? Então acho que muita gente vai começar a produzir conteúdo, porque as pessoas que produzem conteúdo hoje são pessoas muito novas, geralmente. Você não vai precisar geralmente desembolsar para contratar um cara de agência ultra senior e tal. São pessoas novas que sabem o que está acontecendo. É assim que vocês produzem, é assim que a gente produz.